relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Só permanece o perjurar, quer dizer, só permanece essa falta de cumprir a sua palavra. Aquilo que você fala, o homem não cumpre mais. Por isso que tudo que se tem que fazer hoje tem que se fazer na base, do contrato, na base da assinatura, na base, disso e daquilo. E você vai falar com alguém, você tem que registrar e vai no cartório e tudo. Que mais que só permanece? O mentir, está vendo, irmãos? O mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Que coisa, irmãos? O adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro, perseguição. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela, o que vai acontecer? Desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com veja bem, o sacerdote. Por isso, olha só, por isso tropeçará de dia. Você já viu alguém tropeçar de dia? Porque de noite que é para tropeçar. Por isso tropeçará de dia. Nós vemos aqui que ele está dando sinais para nós, exemplos no natural para nós entendermos o espiritual. Quantos podem entender isso? Por isso, o que acontece? Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará quando? De noite, e destruirei a tua mãe. Aí ele vai dizer então essas palavras: o meu povo foi o quê? Destruído, porque lhe faltou o quê? Lhe faltou o conhecimento. Aí no próximo versículo, no próximo passo ele disse: porque tu rejeitaste o quê? O conhecimento. Então aquele que é falto de conhecimento e aquele que faz o quê? Que rejeita o conhecimento. Esse é o ignorante voluntário. Então tem aqueles que são ignorantes porque não conhecem, e tem aqueles que passam a rejeitar o conhecimento e se tornam um ignorante
voluntário. É isso que... Por quê? Olha como que a terra está cheia disto. Então ele disse, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, todos estão acompanhando, não estão? Comerão, e o que vai acontecer? Tá, e olha, come e não se farta, nunca. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão ao quê, irmãos? A luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de fazer o quê? De atentar ao Senhor. A luxúria, o vinho, o mosto, tiram, veja bem, o coração. O meu povo consulta o quê? Consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. E prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então veja, quero que vocês observem isto e vamos meditar nas palavras do profeta um pouco sobre aquilo que nós temos de conhecimento destas coisas que estão acontecendo hoje. Então eu quero tomar aqui algumas palavras do profeta na mensagem Espíritos Sedutores, aonde o profeta fala aqui sobre lidar, ele usa a expressão assim, ó, lidar com estas coisas chamadas demônios. Presta bem atenção nisso. Lidar com estas coisas chamadas demônios. Então ele disse assim, ouve-se tanto de demônios atualmente, porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se deles. Vocês entenderam a frase, igreja? O que foi falado? Ouve-se tanto do quê? Tá, mas ouve pouco sobre como livrar-se deles. Todos nós estamos bem cientes que há o quê? Demônios. Há o quê? Há demônios. Irmãos, não vamos ser ignorantes voluntários. Nós estamos aqui lidando com o quê? Tem demônios aí fora. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Ele disse, todos estamos bem cientes que há demônios. Quantos estão cientes que há demônios? Hã? Será que você está ciente que tem demônio? Que há demônios? Porém, a seguir vem, como livrar-se dessa coisa? Quantos nessa noite, né? Que tem o conhecimento que há demônios, também gostaria de saber como se livrar deles. Porque os demônios são maus ou não são? Ou são boa coisa, irmãos? O que eles fazem, né? Tendo, pela graça de Deus, muita oportunidade de lidar com estas coisas chamadas o quê? Demônios, e de encontrar com eles na plataforma e na caminhada diária.
Então você encontra com ele na plataforma, você encontra com ele na igreja, você encontra com ele na caminhada diária. Eu gostaria de olhar na Escritura esta manhã e descobrir exatamente o que são estas coisas. Agora, ele vai dizer aqui, nós temos aplicado isto em um culto de cura, sempre quanto ao lado da cura. Câncer, tumor, catarata, tuberculose, todas estas coisas não são coisas naturais. Elas são sobrenaturais e são demônios. Enfermidades são demônios. É que você acostumou com o demoninho. Uma gripe, uma dorzinha de cabeça, não é um demoninho pequeno? Ou não? Você entendeu ou não? Vocês entenderam, irmão? Sabe que tem demoninho pequeno e demonião? Hã? Ou é tudo são demônios? Tudo são demônios. Então, irmãos, a enfermidade no corpo é um espírito, é um demônio. Como que ele atua? No corpo. Se tivesse tempo, vocês iam ver. O estado físico aqui, estado físico. Mas ele está dizendo aqui, câncer, tumor, catarata, tuberculose, todas estas coisas não são coisas naturais. Quantos compreenderam isso, irmãos? São coisas naturais? Não. São coisas o quê? Sobrenaturais e são demônios. A Escritura claramente vindica isso, porém, são demônios aonde, irmãos? No corpo. Como com tumores, como câncer, tem vida nele. E a vida disso é um demônio. O desenvolvimento de catarata, a difusão da tuberculose e outras enfermidades são demônios, e isto na forma física. Que Deus nos dê graça, né? Amém? Preste todo mundo atenção aqui nisto. Aqueles que estão ouvindo, porque eu quero colocar isto como uma continuação, irmãos, do culto que nós tivemos sobre essa ignorância voluntária. Pessoas estão voluntariamente ignorando. Por que estão ignorando voluntariamente? Por que voluntariamente? Porque estão assim, está tudo igual, como diz o hino, né? Não tem um hino que nós cantamos? Parece que está tudo igual, mas não está, disse. Tá. Parece que está tudo igual, mas não está. Por quê? Disse Jesus, o mundo não me verá. O mundo não me verá. Não é isso? O mundo está vendo? Não. Vamos continuar aqui? Vamos dizer amém? Vamos dizer amém, né? Vocês vão ver aqui algo aqui. Ele disse assim, ó, bem recentemente o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da 4ª dimensão, que está em outra dimensão. Certamente que é demonologia. Toda enfermidade é enfermidade da 4ª dimensão. Toda enfermidade é enfermidade da 4ª dimensão. O princípio dela. Mas agora câncer no corpo ou câncer na alma, o demônio pode entrar em qualquer um dos dois lugares. Vocês entenderam aqui? Câncer aonde, irmãos? Câncer na alma. O diabo pode entrar em um dos dois lugares. Agora, há muitas vezes, e muitas pessoas com bons pensamentos. E boas pessoas que têm muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas tenham, ou algo que lhes for ensinado desde criança. E ainda assim descobrem que em seu ser, dentro da alma,
que ainda tem algo que não está correto. Muitos aqui esta manhã, sem dúvida, que onde quer que se encontre cristãos reunidos, encontra-se pessoas que têm esses espíritos nelas, que elas é indesejável. Elas não os querem. Dizem, presta atenção, se ao menos eu pudesse parar de mentir. Se eu pudesse parar de mentir. Se ao menos eu pudesse parar de cobiçar. Se ao menos eu pudesse parar com isto e aquilo, quer dizer, isto, aquilo, é tudo aquilo que você pode pensar. Ele diz agora, isso é demônios. É forte, não é, irmãos? Então, quando lemos lá, o Senhor, através de Oséias, repreendendo, só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência. O que é isso? Demônios na terra. O que faz você mentir? O que faz você mentir? Um demônio, é um espírito. Lembra, igreja, lembra que nós pregamos aqui sobre Davi, que Davi foi contar ao povo? Quem que incitou ele? Satanás incitou ele lá. Não foi, irmão? Satanás incitou e ele... Então preste bem atenção, não é questão, eu menti, mas foi Satanás que incitou. É um demônio. Você está lutando com ele diariamente. Você está lutando... É que, se você for um ignorante, que não conhece, é uma coisa. Mas a partir do momento que você começa a conhecer, você vai ser um ignorante voluntário, se você quiser. Se você rejeitar o conhecer a Deus. Tá? Então, eu lido com demônios. O mentir, o roubar, o prostituir, o adulterar, o não cumprir com as minhas palavras. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, Se ao menos eu pudesse parar com isto, se eu pudesse parar com aquilo, agora isso é demônios. E agora, eles vêm, agora essa aqui é a parte que você deve cuidar. Que maneira que eles vêm? Eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Sendo que há uma escola dominical, é hora de ensinar, então vamos dar uma olhada nisso. Agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Não é tremendo isso, irmão? Eles vêm na forma de religião, quantas vezes? Tá, irmãos, agora pense, como que um demônio vem na forma de uma religião? A Escritura, uma vez, houve um homem chamado Josafá, um grande homem, um homem religioso, e ele foi até outro rei que era de Israel. E ele, Josafá, sendo o rei de Judá, ele foi a Acabe, rei de Israel, e eles se uniram e formaram uma aliança um com o outro para irem lutar contra Ramote de Gileade. Nós lemos isso, não lembra? Quantos lembram dessa passagem aqui? Amém. Pode levantar a mão? Amém? E eles fizeram isso sem primeiro orar. Se as pessoas pudessem a menos compreender. É por isso que eu vim esta manhã e lhes pedir para lembrar-se de mim enquanto eu vou para o exterior e todas as coisas. Orem. Alguém veio outro dia e disse, irmão Brana, o senhor acha, olha aqui, igreja, o senhor acha que é errado fazer tal coisa? Eu disse, por que está me perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado. Não o faça de modo algum. Apenas fique com isso. Quando você começa a fazer algo, e se há dúvida em sua mente, se é certo ou errado, o que você deve fazer então? Mantenha distância disso, não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo.
É errado fazer tal coisa? Aí tem uma dúvida ali. Por isso que sempre, né? O profeta disse, você não vai mais... Eu creio que a mensagem de pergunta e resposta... Eu não sei se a Rebeca está ali. Rebeca, se não consegue traduzir, deixa e entre em conexão comigo aqui. Eu pedi 2 mensagens já, eu acho que vocês não acharam aí. Futuro Lar eu pedi, e agora eu vou entrar em outra aqui. E entre em conexão comigo aqui para vocês me ajudarem aqui naquilo que eu precisar, né? Preste bem atenção na linha aqui. Olha isso. O profeta fala na mensagem de perguntas e respostas, creio que é número 9. Ele disse, quando ele fala a respeito, que perguntaram para ele nesta mensagem, sobre que eles casaram no juiz de paz, né? Se foi errado, ele disse, ali ele fala que foi errado, porque vocês deveriam ter casado da igreja. E aí ele continuou dizendo, aí no final da mensagem ali, ele fala assim, se você tem uma interrogação, você não pode ir mais além daquela interrogação. Na mensagem perguntas e respostas, creio que é número 9, e aquilo me chama a atenção, porque aquilo não te deixa você avançar, nós já falamos isso, né? A dúvida não deixa você avançar. Não deixa. Então ele disse assim, ó. Então, agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Eu estou, vamos dizer junto aqui, irmãos? Diga, eu estou positivamente seguro, esta manhã, que se os homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma, diga, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosa que já existiu. Então, por que a igreja não é poderosa? Faça essa pergunta. Por que a igreja não é poderosa? Porque na sua alma, na posição da sua alma, do seu pensamento, da sua atitude, não é perfeita aos olhos do pastor. É isso? É isso? É isso, irmãos? Tá, olha, vamos lá ler de novo, ó. Eu estou positivamente seguro esta manhã que se os homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de quem? De Deus. Porque o que é estar? A sua atitude está perfeita aos olhos de Deus, é obedecer os mandamentos do Senhor. Nós falamos aqui do coração, um coração verdadeiro. Não foi, irmãos? E uma inteira certeza de fé. Coração verdadeiro. Então ele disse, na mensagem pergunta e resposta número 3, ele disse, né? Não tenha nada em sua mente que atrapalhe a sua fé. Vocês captaram? Não tenha nada em sua mente que atrapalhe a sua fé. Porque se há alguma coisa lá, você não pode ir mais longe do que esta. Pare aí mesmo. Quando aquele ponto de interrogação chega, é aí aonde você termina. Vamos, olha só. Vamos continuar aqui. É aí aonde você termina. Está vendo? Então, o que acontece? Você não pode ter nada ali que faça o quê com a sua fé? Que faça o quê? Eu pergunto assim, porque eu não sei se vocês estão entendendo. O que está escrito lá? Acho que não está ali, né? Então, coloque aqui, Rebeca, para mim. Eu vou cobrando aqui, que eu preciso ler aqui, então. Não tenha nada em sua mente que atrapalhe a sua fé. Porque se há alguma coisa lá, você não pode ir mais longe do que esta. Pare aí mesmo. Quando aquele ponto de interrogação chega, é aí aonde você termina. Por isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui. Agora,
Observe apenas alguns momentos, aí ele vai dizer, no físico. Temos muitas vezes, temos o que chamamos de detector de mentiras. Você pode colocá-lo em seu pulso, colocá-lo de lado a lado da sua cabeça, e você pode ficar ali e tentar fazer de tudo que pode para fazer uma mentira parecer verdade. E isto registrará negativo toda vez, porque o ser humano não foi feito para mentir. Não é interessantíssimo? A mentira é uma coisa enganosa, dura, coisa maligna. Prefiro ter um bêbado comigo a qualquer dia do que um mentiroso. Essa aqui é boa, não é? Prefiro ter um bêbado comigo. Essa coisa, essa expressão prefiro, não é? Você tem que entender, prefiro. Sabe o que significa prefiro, né? Então, se for para ter um mentiroso e um bêbado, qual que você prefere? Diz, prefiro ter um bêbado que um mentiroso. A mentira é enganosa, a mentira é dura. Irmãos, terrível. A mentira é um espírito, é um demônio. Que coisa, irmãos. Veja bem, está vendo? Um mentiroso, e seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecaminoso você seja, ainda assim você é um filho de Deus caído. As pessoas mais pecaminosas nessa cidade hoje, não era do intento de Deus que você fosse pecaminoso. Ele queria que você fosse filho e filha dele. Você foi feito na própria característica dele. Porém, o pecado causou que você fizesse isso. E não me importa o quanto você tente imitar e tentar fazer uma mentira parecer correta. Tem um instrumento científico que prova que isso está errado. Você pode dizê-la com toda a inocência que desejar. Por isso que, irmãos, até mesmo, vamos entender isso. Você conversa com um homem de Deus, ele tem um discernimento. Então, o que acontece? Às vezes, vamos entender isso, né? Você vai entender. Como o ser humano, ele não foi feito para mentir, então o corpo do ser humano tem o quê? Reações. Então as pessoas, o psicólogo, eles aprendem a lidar com as reações do corpo humano. Vocês estão entendendo? É do corpo. Então o seu olho, seu nariz, sua orelha, sua boca, sua mão, sua língua, tudo vai ter um sinal que você está mentindo. O seu gesto, começa a morder o canto da boca, e começa a olhar para cima, ou olhar para baixo, ou olha no olho, assim, mas você sabe que o olho está ali, e você sabe que está mentindo. Mas aí você, isso é psicologia? Não, isso está dizendo assim, o seu corpo não foi feito para mentir, então você tem uma reação. O pé vai mexer, a mão vai mexer, alguma coisa vai acontecer ali. Olha isso aqui. Ele disse aqui, você pode dizê-la com toda a inocência que desejar, mas mesmo assim vai registrar negativo, porque há um subconsciente dentro do ser humano, e esse subconsciente sabe qual é a verdade. Então a pessoa é um mentiroso voluntário. Lá dentro tem um subconsciente que sabe qual é a verdade. E não importa o que você esteja dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma
mentira. Agora, pense bem, o que tem lá dentro de você? Um subconsciente lá dentro de você, que sabe que é mentira, e registrará, partindo do subconsciente. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse chegar a ter os seus pensamentos, o seu testemunho, a sua vida tão alinhados com quem? Com Deus. Amém? Ao ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus, o que aconteceria se o homem e a mulher pudessem chegar a se endireitar, que fosse com a liberdade de coração, com fé do mais íntimo, o que não aconteceria? É que falta esse coração verdadeiro. As pessoas têm essa... É isso que o profeta Oséias disse aqui. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Irmãos, é muita intenção, pessoal atrás das coisas. Muitas pessoas vêm ao altar, parecem receber oração, elas têm fé intelectual, confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente, elas creem porque ouviram falar, elas creem porque sabem que é a melhor norma. Mas não é para isso que Deus olha, Ele olha para a sua... Ele não olha para a sua fé intelectual, Ele olha para o coração, Ele olha lá dentro do subconsciente. Então, aonde que Ele está olhando hoje para esse coração verdadeiro? Por isso que Paulo diz, cheguemos-nos com um coração verdadeiro e uma inteira certeza de fé. Todas as coisas serão resolvidas. Amém. Você pode crer nisto? Amém. Tudo, irmãos, tudo. As pessoas já estão fazendo planos, sabe, adiantados, e vai fazendo isso, e vai fazendo aquilo, e Deus está olhando lá dentro. E às vezes quando vai pedir um conselho, o conselho que vai se pedir, já é um conselho com segundas intenções. Será que você tem esse coração verdadeiro? Que você, Senhor, se o Senhor tiver que vier nesta noite, o Senhor venha, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto para quando... Esse é o meu objetivo, esse é o meu motivo, essas são as minhas emoções. Amém. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Está vendo? O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. O que está enganando as pessoas? O espírito da luxúria. Prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Aqui é espiritual, irmãos. O profeta fala na mensagem, estão prostituindo o tempo de Deus. Estão prostituindo o tempo de Deus. O que é isso, irmão? Eu quero que vocês... O que é isso? Demônios. Então não seja um ignorante voluntário. Você está lutando com demônios diariamente. Então o profeta disse essas palavras, que isso possa estar em nossos corações. Amém? Amém. Vamos dizer assim, irmãos. Ele vai dizer assim, ouve-se tanto de demônios atualmente,
porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se deles. Gostaria de livrar-se desses demônios? Amém. É demônios ou não é demônios? Você está lidando com demônios. Luxúria, mentira. É só a violência, o adultério e tudo. Aí ele disse, ele olha para o coração, onde do lado de dentro, e quando vem do coração, todas as coisas são possíveis então. Sabe aonde que está a força, irmão? Dentro do coração. Ele diz, se você puder captar isto nesta noite, ele diz, capta isto, se você puder entender isso que está lá no coração, você é uma pessoa de um coração verdadeiro, honesto, sincero. É aquela irmã que disse que tudo para ela era bom, né? Tudo era bom. Então, tudo é bom, tudo é bom. Perguntar ali, e o diabo? O que ela disse? É um bom adversário. Então, se você vai falar de alguém, fala boas coisas daquela pessoa. Procura falar boas coisas dela, tem um coração verdadeiro, né? Isso, irmãos, você vai vencer o diabo, sabe, irmãos? Você vai vencer o diabo. Eu posso dizer isso porque eu já tive experiências de como vencer o diabo com amor. De como você vencer o diabo com a verdade. Com a verdade. Com o coração verdadeiro. Por isso, eu disse, certa vez, e tenho dito isso, irmão. Preste bem atenção nisso. Eu usei um exemplo bíblico e vocês vão entender e vão dizer que isto é a verdade. Se você tiver um coração como José teve lá dentro da casa de Potifar, você será um vencedor. Qual foi aquele coração lá de José na casa de Potifar? Qual foi o coração dele lá? Tá. Quando a mulher de Potifar chegou nele, os dois estavam sozinhos, não estava? Ela preparou tudo. O que ele falou para ela? O que ele falou para ela, irmão? Hã? Não, nós estamos sozinhos. O que ele disse? Não. Então, quando você estiver no seu quarto, você vai estar sozinho? Quando você estiver na frente do celular, você está sozinho? Então, quando você faz as suas coisas erradas, é porque você não tem um coração verdadeiro, porque você pensa que você está sozinho. E aí que está o erro. Você fala, estou sozinho. Aí você vai lá e entra, e vê. Estou sozinho. Você está sozinho? Você está sozinha? Saiba que tem um Deus que está ali olhando. E, irmãos, nós estamos aprendendo nessa noite, eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo, a cada dia nós vamos crescendo, que o profeta está dizendo aqui que uma igreja forte seria como? Seria você estar com o canal do Espírito Santo perfeitamente, né? Ao ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que estar em linha com quem? Com Deus. Porque Deus olha para onde? Para o coração. Então Deus sabe que eu estou de pé aqui pregando. Eu sei que os irmãos aqui, irmão, todos vocês aqui nessa noite, até minha esposa, vocês não viram o que eu vi no celular hoje. Ninguém de vocês viram o que eu pesquisei no celular hoje. Ninguém de vocês viram. Nem a minha esposa viu. Mas quem viu? Quem viu? Deus viu. Deus está vendo. Então, onde está a força, irmã? Onde está a força, irmão? Num coração verdadeiro para com Deus. Amém. Para com Deus. Então, pode vir a mentira, pode vir a calúnia, pode vir o que for. Como eu sempre digo, se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. Irmãos, precisamos dar um passo. Dê um passo nesta noite.
Amém? Dê um passo nessa noite e diz: Senhor, eu quero ter um coração verdadeiro contigo. Eu sei que eu estou andando, eu posso estar onde for. Como disse a palavra, se eu esconder lá embaixo no mar, como é que diz as escrituras? Se eu for lá no... Davi disse, né? Como é que é aquela escritura? Se eu for lá no Seol, se eu for... Aonde eu for, né? O Senhor está vendo. Se eu me esconder. Como é que é essa escritura? Quem que pode me ajudar a lembrar aí? Você que medita. Irmãos, então aonde que está a questão? Tudo que você fez hoje, você fez pensando que está sozinho. Que Deus não está vendo. Ou não é que Deus não está vendo. Você fez assim, acho que não tem ninguém vendo. Então ele disse assim, ó, Davi disse: para onde me irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei? Eu estou no 40 já, Beca. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei? Da tua face. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Aí você fala, eu vou lá para o inferno para fazer escondido de Deus. Ele disse, vai, faz a sua cama lá no inferno, e vai estar lá. Se eu tomar as asas da alva, e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos meditar nisso? Amém? Vamos colocar isso lá dentro do nosso coração nesta noite. Um coração verdadeiro. Limpe, tire. Você está sentado aqui nesta noite e veio para ouvir a palavra de Deus. Amém? E aonde Deus está olhando nesta hora? No seu coração. Então fala, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Então não tem como eu esconder do Senhor o que eu fiz hoje. Aí que entra a questão. Se você errou, o que você tem que fazer então? Você fala, Senhor, me ajude, tenha misericórdia. Aí que você vai alcançar misericórdia. Aí você vai, Senhor, eu não posso esconder de ti. Eu posso esconder de tudo, mas de ti eu não posso. Então, esse demônio, você vai vencer este demônio. Escuta, você vai vencer esse demônio. Porque ele está dizendo, tem uma forma de você vencer. Tem uma forma de você se livrar dele. Não é esse o desejo do seu coração, se livrar desse demônio? Sim, Senhor. Amém. Amém. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. E isso mostra que do lado de fora, aqui, do lado de fora, está um conhecimento de Deus. Porém, do lado de dentro, está um demônio duvidando. Aí você vive uma vida intelectual, religioso, mas tem lá dentro um demônio duvidando. Eu creio em cura divina, porém não é para mim, está vendo? Ah, poderia ser, mas não creio, entende? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo, provaria isto. Note,
Então, por fora você, amém. Por fora, sim. Por dentro tem um demônio. Tá, então como eu sei que tem um demônio lá dentro? É a vida que você está vivendo lá fora. Agora, quando, Rebeca, acha para mim aquela mensagem. Quando aquele homem, foi aquele homem violento que queria, que cuspiu no profeta, tem uma mensagem, eu não vou lembrar agora, que cuspiu nele, e chegou diante do profeta, e o profeta, quando ele chegou lá, ele se ajoelhou diante do profeta. Você lembra dessa passagem, irmão? Quantos lembram, né? E aí teve um ministro que estava lá, né? E disse, agora está terminado. Não sei se vocês vão lembrar. Ele disse, agora, irmão Breno, agora terminou, irmão Breno. Ele disse, não. Porque ele gosta desse espírito. É tremendo isso, irmão. Ele gosta desse espírito. E outros, ele gosta desse demônio. Já viu pessoas gostarem de um demônio? Ele gosta desse demônio. Então você não está lutando para se livrar desse demônio. Esse demônio religioso, que muitas vezes é em forma de religião. Ele disse no verso 52, aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica, aponte-me um pastor, né? Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro, um operário de fábrica, que coloque Deus em primeiro em tudo, e eu lhe mostrarei alguém que será bem-sucedido a despeito de tudo. Igreja, amém! Tá, escuta essa aqui. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque Deus quando? Que forma? Primeiro em tudo, e eu lhe mostrarei alguém que será o quê? Bem-sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Tudo que o diabo tentar colocar em você, você vai vencer. Porque você coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Amém! Você sabe que Deus honra, Deus se agrada. Deus se agrada quando você adora Ele, quando você coloca Ele em primeiro, Ele se agrada daquilo. Amém? Irmãos, você, em vez de fazer tal coisa, até mesmo que você gostaria de fazer, que estava lá no desejo do seu coração fazer, mas você deixou de lado, você fez um sacrifício e diz, não, eu vou buscar ao Senhor, Deus se agrada disso. Aí como que quer vencer? O diabo. Sendo que Deus conhece o seu coração, Deus conhece o coração que você não está colocando Ele em primeiro lugar, Ele está em segundo. Ele não é o primeiro. O primeiro, irmãos, sabe quem é o primeiro? O primeiro é isso. É aqui, ó. O primeiro é isso aqui, ó. Você está conversando com alguém? Vem aqui. O primeiro é isso aqui, ó. Então, Moronai, eu estava vendo a questão lá do trabalho lá. Espera um pouquinho. Quem que foi primeiro? Quem que foi primeiro? Ele? Quem que foi primeiro?
Tá. Então, que nem eu estava conversando, então, aí eu vou precisar que você faça tal coisa, né? E aí... Espera só um pouquinho. Quem que está primeiro na conversa? É ele que está na sua frente ou quem está aqui? Celular. E pode perceber isso. Sabe quem que fez isso? O diabo. É um demônio que fez isso. Quem desenvolveu, irmãos, é a ciência do melhor. E eles estão desenvolvendo mais coisas ainda. Porque está escrito lá em Gênesis, e a ciência se multiplicaria. Então, é assim, então está vendo lá isso, e nós vamos fazer isso, aí eu vou lá na sua casa, né? A pessoa fica ali. Bem assim. Pera um pouquinho. E é bem assim mesmo. Não, pera. Não acredito, não pode. Então tá bom. Quem que está primeiro? Quem que está fazendo isso? Tá. Então, a partir de hoje, seja um ignorante voluntário e continua assim. Você vai ver aonde vai dar. Não vença isso. Para vencer isso, aqui é o segredo. Porque aqui, irmão, dentro desse assunto, o profeta disse, nós sabemos que é demônio, não sabemos? É demônio, irmãos? São demônios aí fora. Aí o profeta disse, agora eu quero mostrar como você se livrar dele, né? Você quer se livrar desses demônios? Tá, então vamos lá, então. Quer se livrar mesmo? Amém. Deus está vendo seu coração aí. No seu coração, você tem alguma coisa que você quer se livrar nesta noite? Amém. Quer? Sim. Coloque Deus primeiro em tudo. Então, irmãos, então seria assim, não, eu tenho que fazer tal coisa, né? Tenho que fazer alguma coisa, aí, mas vai ter um culto. Qual que você prefere? O que é em primeiro lugar? Mas tem a palavra de Deus, tem uma oração. Isso, não. A palavra de Deus é em primeiro lugar em tudo. Quem que você vai vencer colocando Deus em primeiro lugar? Quem que você vai vencer, irmãos? Você vai vencer quem? Vamos ver. Responde a igreja. Quem que você vai vencer? Não foi isso que ele disse? Coloque Deus em primeiro lugar em tudo e eu lhe mostrarei alguém que será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? A despeito de tudo que o diabo possa colocar. Ele busca Deus primeiro. Ele busca Deus. Ele busca Deus primeiro. Mas, irmãos, vamos entender isto nesta noite. Pastor, mas nós não usamos isso, não usamos aquilo, o senhor também usa, a esposa usa, os filhos usam, tudo usa. Mas nós estamos aprendendo que o diabo incita, não é, irmãos? Nós não aprendemos isso? Ele não incitou Davi? Escuta, igreja. Ele incitou Davi a contar o povo. O coração do Davi não era um coração segundo Deus. Davi errou. Errou. Mas logo ele já foi procurar uma eira, né? Amém? Logo ele já foi, não, eu quero cair nas mãos de Deus. Logo o profeta foi lá e corrigiu Davi, não foi? Falou, Davi, eu falei para você não agir assim. Ele disse, eu errei, eu pequei. Então, toda vez que você fizer algo errado, se o seu coração é segundo Deus, vai vir uma correção para você. Rapidamente vem, dê graças a Deus, eu sou obrigado, Senhor. Eu vou procurar não fazer mais assim. Amém? Aí ele vai dizer assim, irmãos. Ele vai dizer assim, no 54. É aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. Construímos das melhores igrejas que já construiu. Temos tido pessoas estudadas do mais alto requinte que já tivemos. Temos ensinado das melhores teologias.
e assim por diante, e aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Há uma fraqueza, porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores. Ao invés de voltarem para a palavra de Deus, tentam fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo, têm tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Então, aqui entra a nossa visão, espíritos sedutores. Espírito sedutores. Espíritos sedutores. É isso que eu quero que vocês vejam. Eu estava meditando isso nesta tarde. Espíritos sedutores. Espíritos sedutores. O que você imagina que é um espírito sedutor? O que é sedução? Preste bem atenção. Espíritos sedutores. Parágrafo 70. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, escola dominical, gosto muito disso. Ele está dizendo, escola dominical, os irmãos que estão ali, eu gosto muito disso. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores, ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, espíritos sedutores, e eles entram em lugares e se metem entre os homens. Agora aqui, ministros, mete-se entre membros de igrejas, mete-se entre pessoas boas e fazem que fiquem iludidas. Iludidas. Luxúria. É o que o que o profeta Oséias estava aqui. Agora, olhe pelo lado assim, vamos meditar pelo lado assim. Haveria esse tipo de coisa nesses dias. O profeta de Deus está avisando nós. Se nós não atentarmos diligentemente para as verdades que nós estamos ouvindo, então nós somos, irmãos, pecadores o quê? Voluntários. Nós somos ignorantes voluntários. Aí Paulo disse, se quiser ignorar, que ignore. Se quiser ignorar, que ignore. Ele disse, mas nós, quando ele fala, nós, os eleitos, ele disse, mas nós, não sejamos ignorantes como os demais. Então nós estamos aqui nesta noite, com a maior alegria em nossos corações, de sermos chamados filhos e filhas de Deus, eleitos e escolhidos nesta era final, para vencer esses espíritos sedutores. Nós somos chamados para isso. Você vai vencer e eu vou vencer como um filho e uma filha de Deus. Graças a Deus por isso, amém? Os eleitos não serão enganados. Mas, ele está dizendo, irmãos, demônios fazem o quê? Agora, olha a expressão, igreja, preste atenção. O que ele faz? Ele mete-se entre membros de igreja. O que é mete-se? O que significa isso? O que é, irmão, Ana? Mete-se. O que é? Hã? O que é, irmão? Fala um para o outro aí. Fala assim, você fica metendo na minha vida aí, se metendo na minha vida, né? Não é assim? Intruso, e mete-se, e entra. O demônio faz o que então? Você pensa que ele não está aqui?
Ele já foi na sua mente, já deu uma volta lá dentro da sua mente, já saiu. Você falou assim, sai daqui, deixa eu prestar atenção no culto. Ele já voltou de novo, e aí, né, e ele já veio de novo, e ele vai entrando, e vai indo. Como é que você vence ele? Como é que você vai vencer ele? Com o coração alinhado com Deus. Assim, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu estou aqui, eu vim aqui para adorar, né? Eu vim aqui para louvar a Deus, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu sei quem eu tenho crido. Eu tenho um coração verdadeiro e uma inteira certeza de fé. Eu tenho aprendido que você deve fazer um sacrifício sentindo ou sem sentir. Ele entra nos membros? Ele entra entre os homens? Mete-se entre pessoas boas? Fazem que fiquem iludidas? Dizem coisas? Fazem coisas? Ensinam coisas? Praticam coisas que são contrárias à palavra de hoje? Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles. Agora, estes não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isto. Ensinamento de Balaão. E que tentam fazer, o que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é uma boa coisa ele ser instruído, porém, se ele não tem o Espírito Santo com isto, sua instrução não vai valer de nada. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Ponto final. A liderança, a instrução vai tomar a liderança do Espírito Santo? Não. Amém. O seu filho precisa do Espírito Santo. Amém. Minha filha precisa do Espírito Santo. O seu lar precisa do Espírito Santo. Amém. Nossas vidas precisam do Espírito Santo. Amém. Ou nós não vamos vencer os dardos inflamados de Satanás. Qual que é a sua preocupação, então? Em deixar o quê? Para os filhos, para as filhas. Relembrando as verdades ouvidas.